Diário de Bordo, episódio número 4. A nossa realidade, a forma como a gente interpreta a nossa realidade não é fixa, né? Então, e de acordo com a interpretação que a gente tem da realidade, a gente vai viver uma realidade distinta. Então é super importante a gente perceber qual que é a perspectiva que está servindo de base para essa interpretação. E isso é uma coisa, em geral, muito inconsciente, que se nosso olhar não está voltado ainda para a nossa realidade interior, vai ser muito difícil perceber essa perspectiva. Eu estou falando de uma perspectiva que é inconsciente. Então, quando a consciência ainda não é um fator importante para um indivíduo, o olhar desse indivíduo vai estar voltado para a realidade externa. E nesse caso, essa perspectiva vai ser uma perspectiva ditada sempre pelo contexto. Ou melhor, é uma perspectiva que é ditada pelo contexto e uma reação, né, que eu vou ter em relação a esse contexto, uma reação individual, mas que ela é totalmente inconsciente. Quando eu começo a perceber que eu faço parte de um todo, e esse todo ele possui uma consciência própria, e eu partilho também dessa consciência, então eu sei que as coisas que estão se passando na minha realidade, elas são uma mensagem, né, ou uma orientação para eu conseguir entender melhor quem eu sou. Enquanto quem eu sou é uma coisa mais importante para mim do que quem eu sou, vamos dizer, eu tenho uma identidade muito forte, uma identidade positiva muito marcada. Isso quer dizer, eu tenho certos elementos fixos que me definem, então é meio como se eu estivesse brigando para impor isso ao meu contexto. Eu, nesse caso, não estou utilizando de uma forma produtiva a minha interação com o contexto e o fato de que eu faço parte de uma plataforma de consciência que me dá sustento. Muitas vezes aí eu posso ter a impressão de que a realidade está contra mim, que eu tenho que lutar, né? Eu luto para sobreviver, ao invés de imaginar mais do que imaginar, ao invés de perceber que como um integrante da realidade e dessa consciência da realidade, então tem um propósito em eu ter uma percepção individual, mas que de alguma forma eu sirvo para essa consciência. A partir
do ponto que eu consigo começar, vamos dizer, desmontar essa identidade pessoal que eu tinha, então as minhas perguntas começam a ser mais internas e eu começo a, a participar dessa consciência de uma forma consciente. Então, eu acho que é muito mais interessante. Claro que cada pessoa tem a sua própria perspectiva, né? E, obviamente, que muitas pessoas não vão estar interessadas em fazer esse tipo de processo. É uma questão de maturidade, mas a maturidade ela não é forçada. Então, a questão de consciência tem a ver com um grau relativo de maturidade, mas com uma integridade de eu conseguir perguntar e responder a mim mesmo sobre o momento que eu me encontro e o lugar que eu me encontro para fazer essa participação. Participar dessa comunicação que todo mundo participa, né? Muitos inconscientemente, e outros com uma consciência, ou que na verdade é uma consciência incipiente, que a gente está começando, né? Eu estou começando a descobrir, falando na primeira pessoa, essa possibilidade, e eu compartilho aqui porque essa é uma forma para eu mesmo descobrir, né, onde que eu tô. Então, às vezes sai assim como se eu quisesse ensinar isso, mas na verdade é uma comunicação que eu sei que é cheia de erros, e é uma comunicação também, de uma certa forma, por sinais, porque em se tratando eu falei acho que no episódio 1, né, sobre consciência interdimensional, em se tratando de uma consciência interdimensional, ela vai além desse plano mental, que é geralmente o nosso limite para conseguir perceber que uma ideia ou um conceito seja tangível. E aqui a gente está conversando com instâncias mais intangíveis, que vão além desse nosso plano mental. Então, a gente não, como a gente não, a gente tende a olhar para essas perspectivas e automaticamente utiliza a forma como a gente sempre utilizou para falar de coisas mentais, mas não é uma coisa mental. Então, o efeito disso é reverso, assim, a gente acaba não podendo captar. Essa captação, ela vai além disso, então talvez o primeiro a gente esteja lidando aí com alguns sinais. São alguns sinais que às vezes vão contra até o que a minha própria
mente está me dizendo. Então, eu tenho uma interpretação da realidade e eu sei que, por esses sinais, que tem alguma coisa além disso. Então, essa consciência que está por trás disso, ela está dando novos elementos que a gente pode utilizar para reorganizar a nossa perspectiva. Isso vai eventualmente, essa perspectiva que está vindo de além, né, dessa mente, ela vai um dia se transformar também em uma possibilidade visualizável e mentalizável, vamos dizer. Mas aí tem um processo, porque isso depende também de uma mudança em um nível biológico. Então, às vezes, esse tipo de papo parece apenas uma teoria, e é uma teoria para muitos, mas onde que isso se torna uma prática é quando eu sou capaz de viver esses conceitos.